paz do Senhor para a igreja, amém? Meu nome é Lucimari, atualmente estou como professora da classe Transformadas pela Verdade, e nesta manhã nós estaremos apresentando um jogral que tem como tema: em defesa da fé cristã, combatendo as heresias que se apresentam com nova aparência. E o nosso texto base se encontra na Epístola de Judas, no versículo 3, que diz: Amados, quando empregava a toda diligência escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigada a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Que esse jogral seja um instrumento de edificação para a igreja, amém? Deus abençoe. Em defesa da fé cristã, aqui estamos, com a espada do Espírito empunhada, combatendo mentiras disfarçadas de verdade, firmes na palavra, com coragem e santidade. Efésios 6:17. Irmãos, a fé que uma vez foi entregue aos santos está sendo atacada com novos encantos. Judas 3. Heresias antigas, agora bem disfarçadas, têm enganado almas despreparadas. Eles negam o Senhor que os resgatou, trocando a verdade por um evangelho que agradou. Mas Paulo já nos advertiu com clareza: nos últimos tempos virá apostasia com firmeza. 1 Timóteo 4:1. Mas nós não somos dos que retrocedem, somos do exército que não teme. A sã doutrina é a nossa bandeira e a palavra de Deus nossa verdadeira carreira. 2 Timóteo 4, do 2 ao 5. Somos chamados a combater com mansidão, mas sem negociar nossa convicção. 2 Timóteo 2. Jesus é o Filho de Deus, não apenas um mestre. Seu sacrifício é suficiente, perfeito e celeste. Negar sua divindade é heresia mortal, mas a verdade do Evangelho é eterna e triunfal. 1 João 4, 2, 3. Cuidado com doutrinas que prometem prosperidade, mas esquecem da cruz e da santidade. Cuidado com os falsos profetas sorridentes que pregam a si mesmo e enganam crentes. Mateus 7, 15 ao 20. Guardemos a fé com zelo e temor, com amor pela verdade e ao nosso Senhor. O Espírito nos guia, a Escritura nos ensina, e a graça de Cristo é a nossa doutrina divina. Em defesa da fé, seguimos com ousadia, com discernimento, amor e sabedoria. As heresias mudam de aparência, mas a verdade permanece com consistência. Contendamos pela fé, vigiemos com oração, firmados na palavra até a gloriosa redenção. Não é tempo de silêncio, mas de proclamar: Jesus salva, liberta e vai voltar. Apocalipse 22, 12. A classe Transformadas pela Verdade agradece a oportunidade em nome de Jesus. Deus abençoe. Graças a Deus, irmãos. Que o nome de Jesus continue sendo exaltado. Por favor, abra a palavra do nosso Senhor em 1 Crônicas, no capítulo 16. 1 Crônicas 16, do 1 até o 5. E nós louvamos a Deus pela nossa EBD, louvamos ao Senhor por todo o cuidado da igreja em ensinar, como nós tivemos ontem aqui pela manhã, uma manhã muito maravilhosa, de 8 da manhã até meio-dia, de comunhão, de ensinamento, de aprendizado, de preparação. A gente está deixando legado para a igreja.
Nós não queremos deixar herança, até porque a herança está matando, né? Mas queremos deixar o legado de servo do Senhor, deixar sucessores. Os irmãos estarão cuidando da igreja amanhã, estarão dando continuidade ao que nós aprendemos do Senhor, o que os apóstolos deixaram para nós. Nós somos uma igreja a qual nós fomos ensinados e queremos continuar ensinando para que a igreja não venha mudar. Quando o rei acertava, quando o rei fazia a vontade de Deus, era colocado que esse rei andou pelos caminhos de Davi. E quando o rei não era bem sucedido, permitia trazer uma idolatria, uma imoralidade a Israel, dizia que esse rei foi mal sucedido porque não andou nos caminhos de Davi. Então Davi ele se tornou uma referência para todos os demais reis, como se comportar. E ele não poderia iniciar a sua administração, o seu governo, sem a presença do Senhor. O que nós aprendemos nesta manhã, que você não pode começar nada na sua vida sem trazer Deus para perto de você. Você não pode tomar nenhuma atitude por ser crente. Nós estamos falando para uma igreja espiritual. Estamos falando para aqueles que vão gozar da eternidade, da vida eterna. Nós estamos falando daqueles que estão na face da terra para ser o exemplo, para ser o modelo de vida, para dar um bom testemunho para a nossa sociedade. Nós estávamos explicando na classe a qual estarão hoje, nesta noite, se batizando, para que ele se torne de verdade modelo na geração que eles vão estar vivendo, que ele se torne de verdade uma luz no meio das trevas, que ele se torne de verdade o sal para trazer um tempero maravilhoso para essa sociedade que está totalmente afogada no pecado. Que esses candidatos que vão se tornar à noite membro do corpo de Cristo, se torne uma bênção para a família, se torne uma bênção para a nossa igreja, e aonde eles estiverem, que se torne uma bênção para toda a nossa geração. E nós queremos dizer para você que você não pode ser bem sucedido se você não tiver Deus na sua vida, se você não tiver Deus em primeiro lugar. Deus tem que ser de verdade o centro de toda a sua vida, não pode ser ninguém a não ser Deus. Davi não seria o Davi se ele não fosse pegar a arca. Poderia ser igual a Saul, poderia dar continuidade igual a Saul, poderia ser o rei de Israel, poderia governar, poderia estar vencendo algumas batalhas, mas não seria o rei igual foi quando ele resolve ir nos filisteus pegar a arca. Então, nesta manhã gloriosa e tremenda, não faça nada se Deus não está presente. Não tome nenhuma decisão se Deus não lhe comunicou. Não tome e nem faça nada na sua vida se Deus não aprovou. Que nesta manhã, tudo que você fizer no seu ministério, no seu casamento, na sua empresa, qualquer tomada de decisão, coloque Deus em primeiro lugar, coloque o Senhor para estar te orientando, para estar te guiando, para estar revelando o que você não sabe. Nós não sabemos de nada, irmãos, não sabemos como uma criança é formada no ventre, não sabemos como é a obra do Senhor, como está escrito na Bíblia Sagrada, não sabemos do amanhã, mas o poderoso sabe do amanhã, Ele sabe o que vai acontecer hoje. Então nesta manhã, tenha o Senhor presente na sua vida, tenha o Senhor presente no seu ministério, tenha o Senhor presente na tua casa. Se o Senhor estiver presente na sua casa, não haverá maldição nenhuma, não haverá praga nenhuma. O Senhor estando na tua casa, você e a sua casa serão abençoados para a glória de Deus. Davi, ele não poupou o esforço. Ele foi lá e trouxe a arca, porque era a presença de Deus. Davi sabia, pelos relatos, pela história, o que essa arca fez antes dele vir ao mundo. Você já sabe, biblicamente, o que Deus fez com o povo de Israel. Você sabe, biblicamente, o que Deus fez com os demais povos. Você sabe, no Novo Testamento, a nova aliança.
de forma milagrosa, como Jesus nasceu, sem intervenção humana. Ele não nasceu devido ao sangue, devido ao sexo. Ele não nasceu por vontade de homem, de varão nenhum. É que nem você que é nova criatura, um novo convertido, não foi obra carnal, não foi obra de um homem e de uma mulher, não foi a vontade do sangue dos seus pais. Você se torna uma nova criatura, se torna filho pela vontade de Deus, porque você reconhece Jesus. E a mesma coisa foi o Senhor, Ele veio ao mundo de uma forma inexplicável. A Maria não teve relação com José, e diz o texto que a glória de Deus, que o habitar do Senhor, que a sombra do Senhor ia fazer que ela tivesse um filho. Não teve ato de José, por isso que José, ele, um homem sério, com uma mulher séria, ele não queria inflamar e queria ir embora, para não trazer escândalo para a sua família. E aí o anjo apareceu dizendo, não faça isso, José, permaneça, porque o que está nele é santo, não foi obra humana, não foi desejo nem seu nem dela, mas foi da vontade do Pai. Hoje vocês sabem o que Jesus fez, a redenção que Ele deixou para nós, a vida eterna, a autoridade espiritual. Quando você está em Jesus, você se torna poderoso nas obras do Senhor, você expulsa demônio, você cura enfermidade, você prega o Evangelho, as pessoas se convertem, você dá aula, você prepara pessoas, a igreja cresce, a sua vida cresce, a sua casa é a casa abençoada, não existe maldição mais, não existe a maldição hereditária, porque a minha mãe nasceu assim, a minha avó nasceu assim, e eu também vou ser assim. Acabou a maldição hereditária. A sua bisavó foi assim, a sua avó foi assim, a sua mãe foi assim, mas você em Cristo não será assim. Então você está vendo tudo isso, o que o Senhor faz, te guardando, te protegendo, e você vai continuar nessa manhã, fazendo as coisas naturais e normais. Você vai continuar nessa manhã andando pelo seu conceito, achando que você agora está formado, que você tem a sua casa, que você tem um ótimo emprego, que te traz estabilidade, está bom você andar sem Deus. Não! Nada nesta terra tem estabilidade se você não tem Jesus na sua vida, se você não coloca Ele em primeiro lugar. Então Davi foi bem sucedido, porque ele trouxe Deus na qualidade do símbolo. Ele fez um tabernáculo ou uma tenda só para colocar a arca. O cuidado de Davi em não ficar feliz porque ele tinha uma casa e a tenda era ocupada pela arca, que ele desejou fazer um templo. Ele desejou porque ele não achava que o correto ele estar no palácio e a arca está numa tenda. Você vê o sentimento desse homem para com Deus. Por isso que ele é o salmista que mais escreveu os salmos, o que mais, adorou a Deus, o que mais elevou o Senhor em louvor, em adoração. Era um homem que tinha uma comunhão com Deus fantástica, e por isso que às vezes é inaceitável estar falando de Davi como um pecador, que não tem no Antigo Testamento um homem que mais ensinou o povo a adorar o Senhor. Você tem Daniel, é o homem que mexeu com o céu, era chamado o filho amado, ou profeta amado. Você tem Abraão, o amigo de Deus. Você tem Moisés, o homem que falou com Deus face a face, o homem mais manso da sua geração. Você tem alguns personagens que marcou a sua história. Enoque, o homem que andou com Deus e Deus tomou para si. Você tem o Matusalém, o homem que mais viveu na face da terra, e é um mistério tremendo não chegar a 1000 anos de vida. Então alguns personagens marcaram, mas nenhum deles, Deus permitiu que pudesse adorar Ele como Davi adorou.
que Davi não se sentiu digno de colocar ele na tenda, e por isso que resolveu fazer o templo. E aí Deus falou assim: não, Davi, você não vai fazer, mas o seu filho fará. Mas você não terá essa chance ou essa oportunidade, porque as suas mãos foram chamadas para guerrear. O fato de você me adorar, me louvar, não te dá o direito de você fazer um templo. Quem vai fazer é o seu filho, porque ele não é e não será um homem de guerra. Davi viveu 40 anos em guerra, Salomão viveu 40 anos de paz. Só no final do seu ministério que Deus permitiu, porque ele errou. Ele poderia terminar o ministério, nunca ter guerreado com ninguém, se ele não errasse. E Davi viveu 40 anos em guerra. Você imagine você viver 40 anos em guerra, sem a presença de Deus. Mas por que ele foi bem sucedido? Porque ele tinha a arca, ele tinha a presença, ele tinha autoridade, ele tinha um poder presente, ele tinha o livramento, ele foi bem sucedido porque Deus estava com ele. Nesta manhã, eu venho aqui lhe dizer, você vai ser bem sucedido, se você tiver a presença do Senhor. Não existe maldição, não existe o olho grande, não existe inveja, não existe oração contrária, você é bem sucedido para a glória de Deus. Você é bem sucedido para a glória de Deus, se você estiver com o Senhor. Não coloque ninguém no lugar de Deus. Pela manhã, no sábado, nós fomos ensinados, o homem está tomando ocasião como egocêntrico. Isso não tem homem não, tá? Tem mulher também, se colocando no lugar de Deus, dentro da igreja. Você quer ser bem sucedido? Olhe para o Senhor. Qualquer um aqui nesta manhã é falho. Nós estamos falando de Davi, o homem que falhou. Estamos falando de Davi que falava com Deus. Deus falava com Davi, Davi consultava a Deus. Então olhe para o Senhor. Admire as pessoas, reconheça as pessoas, mas não se torne presa de ninguém. Não se torne adepto de ninguém. Essa igreja nós ensinamos a você adorar o Senhor. Essa igreja nós ensinamos a você olhar para o autor e consumador. Quem te salva não é irmã nem irmão não. Quem te salva é Jesus de Nazaré. Quem te perdoa é Jesus. Qualquer um aqui nessa manhã pode errar e pode errar feio. Qualquer um aqui pode ter um deslize, mas o Senhor não. O Senhor permanece como sempre, no trono, reinando com poder e grande glória. Então Davi nos ensina isso, que você tem que trazer a arca, que você tem que consultar e tem que trazer a arca de forma correta. Não inventa para ter Deus na sua casa. Quando ele chegou e trouxe a arca da forma que eu falei, houve um desastre, houve uma morte. Está tendo morte espiritual porque nós estamos levando Deus de qualquer maneira. Nós estamos carregando Deus de qualquer jeito. Somos crentes aqui, mas somos descrentes em outros lugares. Falamos que somos crentes aqui, mas nós temos que ser crentes e respeitar, não respeitamos. Afrontamos as pessoas. Somos arrogantes com as pessoas. Não vivemos, temos que viver. Então Davi, ele traz a arca de uma forma errada. Já estava prescrito. A igreja, irmãos, ela é imaculada, ela é pura, ela é santa. A igreja. Se logo você se compõe como igreja, você tem que ser um homem santo, uma mulher santa. Você tem que ser separado. Você tem que dar um bom testemunho. Ninguém pode nortear você, ninguém pode guiar você, para você sair da simplicidade do Evangelho. Cristo é o Senhor desse lugar. Cristo é a única estrela nesse lugar. Porque as pessoas estão fazendo da igreja o que querem. Não estão consultando o dono da igreja. A igreja tem um dono, irmãos. A igreja tem um cabeça. E o cabeça da igreja não é nenhum pastor nazareno. Não são, irmãos, os representantes das subsidências gerais. Não. Quem é o cabeça da igreja do Nazareno se chama Jesus, o Todo-Poderoso.
Ele que é o dono da igreja. E será que nós estamos consultando Ele para fazer as coisas na igreja? Será que nós estamos tendo respeito dentro da igreja para deixar o Espírito Santo na igreja? Davi teve maior consideração com esta arca. E que nós viemos ter, irmãos, a maior consideração com a presença de Deus na nossa vida. Se a presença sair desse lugar, eu quero saber onde vai parar você. O que te traz aqui é a presença de Deus. O que te faz você ser o que você é a presença de Deus nesse lugar. Você imagina a presença saindo, vai ficar somente um encontro marcado domingo de manhã e domingo à noite. Uma oratória sem nenhuma inspiração, sem nenhuma revelação. Um culto que nós não vamos sentir nada. Será que você vai aguentar ficar numa igreja a qual o Senhor não se faz mais presente? A qual a igreja de verdade não é mais dele, mas sim do homem? Sim da denominação? Que nesta manhã a gente possa refletir, irmãos. Que nessa manhã a gente possa refletir. Será que eu estou cuidando bem do Espírito Santo na minha vida? Será que o Espírito Santo está andando comigo de verdade e me guiando em toda a verdade? Não é o que é o certo, o que é o errado, não, é a verdade. E a verdade nessa igreja sempre vai reinar, porque a verdade é Cristo. Não é o que eu penso, não é o que você pensa, é a verdade. E eu quero terminar com esse homem, como eu falei, Obed-Edom. Quando a arca chega na casa dele, e permanece lá durante 3 meses, ele cuida bem dessa arca. Eu posso conjecturar aqui que ele chama a família, e dá uma ordem na família: não toque nesta arca, preserve, conserve, e vamos ter respeito com essa arca. Essa arca está na nossa casa, e a arca representa a presença de Deus. Se tiver alguma coisa errada, eu estou conjecturando, se tiver alguma coisa errada, é amanhã de nós consertarmos tudo aqui na nossa casa. Não pode ter nada de errado na nossa casa. Não pode ter briga, não pode ter divisão, não pode ter racha, não pode ter ciúme, não pode ter ira. Por quê, pastor? Porque a arca está na nossa casa. Meus filhos não brigam, minha mulher não briga comigo, então houve de verdade um conserto na casa de Obed-Edom, porque a arca ia permanecer lá. Volto a dizer, eu estou conjecturando, não estou dizendo que a casa dele era uma casa assim. Eu estou dizendo que a casa dele foi abençoada. Ele e toda a sua casa, porque a casa dele estava bem ajustada. Será que a nossa casa nessa manhã está bem ajustada, irmãos? Será que você, como mulher, você manda no seu marido ou respeita o seu marido? Será que você, como mulher, você fala com ele de forma respeitosa ou você respeita o seu marido? Como nós falamos aqui pela manhã, a mulher ela pode até ter o chamado, ela pode ter até a unção, ela pode ter até liderança dentro da igreja, mas não vai mudar dentro de casa a questão da função do homem ser o cabeça do lar. Você pode ter a vida espiritual, o que você tiver de ter. Você pode ter um contato com Deus, como nós cantamos aqui o hino da harpa, né? Guarda o contato, pode ter um contato com Deus fora do comum, mas não vai mudar o que Deus já estabeleceu. O homem é o cabeça, o homem é o senhor da casa. E tem muita mulher mandando no homem, desrespeitando o homem, porque ela se tornou espiritual, e ela está achando, por ser espiritual, que Deus vai aprovar isso. Deus não vai aprovar isso não, minha filha. Deus não vai aprovar você falar com o marido de qualquer jeito não. E piora porque você é crente. Piora porque você está numa igreja que tem estudo bíblico. Piora porque você tem um pastor que te ensina a sua função. Só vai piorando para você. Como é que você quer a bênção? Irmão, é um absurdo as pessoas dizem assim: eu sou abençoado estando errado.
É um absurdo a pessoa estar errada e falar que Deus vai abençoar. Deus não vai te abençoar não, tá? Deus não vai abençoar se você é arrogante, se você desrespeita a sua liderança. Deus não vai te abençoar. Eu não estou lançando maldição para você não, tá? Tem muita gente ouvindo coisa que não deve, muita gente entendendo coisa que não é para entender, porque quer, é mais prático, é mais conveniente para a pessoa entender errado. Não estou te amaldiçoando não, porque eu não tenho poder de amaldiçoar. Eu estou dizendo que Deus não vai te abençoar se você estiver errado. É amanhã de concerto nesta manhã. Como é que está a minha casa? Como é que está a minha vida? Será que eu posso levar a arca de Deus para a minha casa hoje? Porque a gente tem uma figura seguinte, irmãos, não tem nada olhando, parece que Deus não está na nossa casa. Por que as igrejas vieram com ponto de contato? Copo, sal, lenço. Porque o ser humano quer ver alguma coisa. Nós fomos ensinados assim. A igreja evangélica, você não tem ponto de contato, é pela fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que... Isso é fé. A fé você não precisa ver. Você acredita que vai acontecer. Ele quer te levar para um estreito a qual ninguém te levou não e que ninguém te conhece não. Ele leva Obed-Edom agora para ser levita da casa do Senhor. E não só levita, ele leva Obed-Edom para ser porteiro. Ele leva Obed-Edom para ser oficial. Ai, irmãos, Obed-Edom foi grandemente abençoado só pelo ato dele ter cuidado da arca na casa dele. Foi bem sucedido. Foi um homem feliz, é chamado de trabalhador, ou servo, o seu nome hebraico. Obed-Edom foi muito abençoado. Eu quero que nesta manhã você se torne uma pessoa muito abençoada pelo Senhor, igreja. Eu quero essa igreja que eu estou na qualidade de pastor, você seja abençoado. Então tenha comunhão com os irmãos. Comunhão com os irmãos. E você sabe que eu não gosto de fazer isso, nem falar isso. Você tem que ter comunhão com o irmão. Comunhão, mas ligação, intimidade com Deus, irmãos. Nós estamos fazendo o contrário. Estamos tendo intimidade com as pessoas e estamos tendo comunhão com Deus. Não é o contrário. Intimidade é com Deus. A aproximação é com Deus, e comunhão é com seu irmão. Falar com todo mundo, cumprimentar todo mundo. Os que estão chegando na igreja hoje, sentir de verdade bem acolhido. É inadmissível um visitante entrar na igreja, não receber um cumprimento. É inadmissível, irmãos, nós estamos em grupo, a pessoa chegar, não receber um cumprimento. Não estou dizendo abraçar não, tá, irmãos? Que abraçar é uma mistura de muito conhecimento com comunhão. E quando você não conhece essa pessoa, você pode até constranger ela. Um exemplo, como é que um homem que não te conhece vai te abraçar? É constrangedor, você não conhece? Então você tem que pelo menos cumprimentar a paz, bom dia, tudo bem? Agora uma irmã pode abraçar a outra. Vai depender como a outra vai receber. Mas se você não conhece, então não abrace, mas pelo menos cumprimente. Pô, foi bom você estar aqui. Poxa, Deus te abençoe. Poxa, tenha um ótimo dia. Ela vai sair daqui com a marca. Lá na igreja do Nazareno, os irmãos são muito solícitos. Os irmãos, sabe, de verdade, são muito hospitaleiros. Os irmãos, sabe, gostam de nos cumprimentar. Mas uma pessoa entrar na igreja e sair sem um cumprimento, um membro da igreja não cumprimentar o outro membro da igreja que conhece, onde nós vamos parar, irmãos? O que está acontecendo com a igreja do Senhor, ou com a denominação de Cristo? O que está acontecendo com as pessoas que estão vindo para a igreja e que não muda? Continua com a sua genética, como nós aqui explicamos, os temperamentos, ou você é fleumático,
Ou você é sanguíneo, ou você é colérico, ou você é melancólico. Você tem que entender o seguinte: eu tenho uma natureza, agora a natureza não vai prevalecer aqui. O que prevalece é a nova criatura. Você nasceu de novo. Você nasceu de novo. Você é nova criatura, você tem a presença do Espírito Santo, você tem a bênção de Jeová, você tem o livramento de Deus, você tem a provisão de Deus, você tem o socorro de Deus, você tem a intervenção de Deus, você tem, sabe, a glória de Deus, tudo de Deus está na tua vida, está na tua casa, está na tua igreja. Porque nesta manhã, irmãos, o Senhor te abençoe.